Segunda atitude do morno, complete aí. O morno não deseja abandonar a prática do pecado. Ele só quer ser salvo do castigo que esse pecado gera. O morno não deseja abandonar a prática do pecado. Ele só quer ser salvo do castigo que esse pecado gera. Ele não deseja receber Jesus como Senhor da sua vida, se submeter ao senhorio de Cristo, obedecer a sua palavra. Não. Ele só deseja um Salvador que possa livrá-lo da punição eterna do seu pecado. O que o morno não entende, e talvez você também não entenda, mesmo não sendo morno, é que o pecado ele vem com 3 problemas sérios. O pecado ele pode ser entendido com 3 problemas graves. O primeiro problema é a condenação do pecado, é o castigo do pecado, é a condenação eterna de ir para o inferno. O segundo problema do pecado é o poder do pecado, o domínio do pecado enquanto você está aqui. E o terceiro problema do pecado é a presença do pecado em nós. Então tem 3 problemas relacionados ao pecado: a condenação do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. E Jesus, ele nos livra das 3. Jesus é a solução para esses 3 problemas do pecado. Mas o problema é que o morno, ele não está interessado nessas 3 soluções. Ele só quer uma solução. Ele só quer a solução para a condenação. Ele não está interessado em ser liberto do domínio do pecado. Não, porque ele ama o pecado. E nem está preocupado em ser liberto da presença do pecado, porque ele ama o pecado. Ele só não quer ser castigado por causa do pecado. Então ele só quer a primeira solução. Vamos ver detalhadamente cada um desses problemas. Olha, a letra A diz assim: Jesus nos salva da condenação do pecado. Isso é o que nós chamamos de justificação. Você já ouviu esse termo? Justificação é um termo teológico para dizer isso, que Jesus nos salva da condenação, da punição, do castigo do pecado. Então nós somos justificados, tornados justos, absolvidos, libertos da condenação e punição do pecado. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, na versão da Bíblia Viva, eu achei bem interessante, diz assim: e pagou as acusações confirmadas. Não eram acusações não confirmadas, não eram apenas suspeitas, acusações confirmadas. E pagou as acusações confirmadas que haviam contra vocês, a lista dos seus mandamentos a que vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás de acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Isso é justificação. Toda a punição pelos nossos pecados foram pregados na cruz de Cristo. Toda a punição foi anulada na cruz de Cristo, para que nós não viéssemos a sofrer mais essa punição. O que Paulo está dizendo é que se você entrou pela porta que é Cristo, não interessa o que você fez no seu passado, Cristo vai deixar a sua ficha limpa diante de Deus. Não há nada mais que o diabo possa usar para acusá-lo, porque a palavra de Deus também diz que o diabo está acusando de dia e de noite, mas ele não tem mais motivo para acusar aquele que é de Jesus, porque toda a dívida do seu pecado já foi pregada na cruz. O diabo não tem mais razões para nos acusar. Ficha limpa, completamente limpa diante de Deus. Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? João capítulo 19, versículo 29 e 30, olha só. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre
espetou-a numa lança e levantou até a sua boca, lá na crucificação. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: está consumado. E curvando a cabeça, entregou o seu espírito. Quais foram as suas últimas palavras? Está consumado. Está consumado. A expressão grega que foi traduzida por estar consumado é a expressão tetelestai. Jesus disse tetelestai. E o que é que significa tetelestai? Está consumado. Significa que foi totalmente pago, cancelado. Tetelestai era a palavra que os comerciantes daquela época escreviam em cima da conta, da dívida dos seus devedores. Então tinha uma venda lá, alguém comprava, ele anotava, quando era pago, ele escrevia tetelestai. Está pago, está quitado. Tetelestai também era a palavra que era escrita, carimbada, sobre um documento que continha uma sentença de prisão que fora anulada. Então, em cima do documento era carimbado tetelestai, quer dizer cancelado, absolvido, justificado, completamente pago. Então, quando Jesus está na cruz e ele consuma a sua morte, ele diz tetelestai, está consumado, está tudo quitado, está tudo resolvido, não há pendências. Isso é que significa justificado. Então é isso que Jesus está dizendo com essa expressão: toda a dívida de vocês está quitada, completamente paga. A sentença de prisão e de morte que havia sobre você está cancelada. E é por isso que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Isso é justificação. É por isso que a Bíblia nos chama de justos. Não é porque nós fazemos tudo direitinho, mas é porque a nossa culpa, a nossa dívida foi retirada por Cristo e pregada na cruz. Por isso somos justos, porque fomos tornados justos, porque tivemos a nossa dívida paga, fomos justificados pela morte de Cristo. E o nosso pecado não terá mais poder de nos mandar para o inferno. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Ele também escreve em Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, não há mais inimizade entre nós e Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro problema do pecado é a condenação do pecado, é a punição do pecado. E Jesus veio para resolver isso com a sua morte. Está consumado, está pago. Então, quando você recebe a Cristo verdadeiramente na sua vida, o primeiro benefício é: Ele resolveu o problema da condenação do pecado. Ele salvou você da condenação do pecado. O segundo problema do pecado, complete aí: Jesus nos salva do poder do pecado, ou do domínio do pecado, poderia ser também. E aí está incluso duas coisas: a regeneração e a santificação. Jesus nos salva do poder do pecado, regeneração e santificação. Fomos salvos em um ato único da condenação. Não existe mais condenação para nós. E agora, no presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, a regeneração e a santificação. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Olha a presença da regeneração e da santificação. O que é regeneração? Vocês já aprenderam isso aqui ao longo da série. Regeneração é a mudança da nossa mente, é a troca do nosso coração. Sai o coração de pedra, entra o coração de carne. Regeneração é a mudança da nossa vontade, o nosso querer. Ele realiza em nós tanto o querer como o realizar. E o realizar tem a ver o quê? Com o nosso procedimento,
com o nosso comportamento, com as nossas ações, e aqui está incluso o quê? A santificação, que é o processo pelo qual nós entramos a partir da regeneração, e agora nós entramos num processo de santificação, porque se eu fui regenerado, o meu querer mudou, e agora eu quero ser santo como Deus é santo, eu quero ser separado do pecado e do mundo, então eu entro num processo de santificação, que vai durar quanto tempo? O resto da minha vida. Então, a solução da condenação do pecado acontece em um único ato. A santificação acontece durante toda a vida. E o que é a santificação? É Jesus nos livrando do domínio e do poder do pecado. Então Deus não só nos justifica, Ele também regenera e santifica. Todo cristão verdadeiro entra nesse processo de santificação. A santificação é o caminho estreito que vem logo depois da porta estreita. Lembra que eu falei disso aqui? Jesus disse que existe um caminho estreito que leva à salvação e também existe um caminho, uma porta estreita e um caminho estreito. Se você, preste atenção, se você tem vivido uma vida por um caminho largo, não tem dificuldade nenhuma, não tem sacrifício, não tem renúncia, um caminho largo. Isso é a prova de que você nunca passou pela porta estreita. O caminho largo vem depois da porta larga, o caminho estreito vem depois da porta estreita. O caminho estreito é a santificação. Vai durar a tua vida inteira. Você vai andar a sua vida inteira pelo caminho estreito, que conduz à vida e à salvação. Se você anda ou tem andado pelo caminho largo, isso é a prova de que você nunca passou pela porta estreita. Você precisa voltar lá, porque você entrou na porta errada. Como é que eu sei que eu não entrei pela porta estreita? Porque eu não fui regenerado, minha mente não mudou, eu continuo querendo o que o mundo quer, desejando o que o mundo deseja, sendo atraído pelo que o mundo é atraído. Você quer o dinheiro do mundo, você quer a fama que o mundo quer, você quer o reconhecimento que o mundo quer, você quer a prosperidade que o mundo quer. Você não teve o seu querer transformado, coisíssima nenhuma. Você quer a mesma coisa que o mundo quer. Então você não nasceu de novo, você não passou pela porta estreita, logo você está andando pelo caminho largo também. Essa é a maior evidência de termos sido justificados, é que nós entramos num processo de santificação. Se você não está sendo santificado, não está nesse processo, é porque você não foi justificado. Entenda uma coisa, talvez isso seja muito teológico para algumas pessoas, mas isso é muito importante. Entenda uma coisa, Jesus ele não vai começar um processo e parar no meio do caminho. Ele não vai chegar em você e vai resolver o problema da condenação do pecado. Pronto, você está salvo, você não vai mais para o inferno. Mas aí ele interrompe o processo e você não entra num processo de santificação. Está salvo, mas não está santificado. Não é possível. Quando ele começa, ele termina. Quem está dizendo isso sou eu? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nós cantamos isso aqui na primeira música do louvor. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então preste atenção, o que é a santificação? É uma obra de Deus na minha vida e na sua vida. Então quando Ele começa o processo e a obra em você, de salvar você, de regenerar você, santificar você, Ele vai até o fim. E quando Ele termina? No dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? É o dia que você vai encontrar com Ele ou o dia da segunda vinda dEle. Então Ele não vai fazer um serviço pela metade. Ele não vai interromper o processo antes de ser terminado. Então não me venha com essa de que você foi livre da condenação do pecado, mas Jesus não tem santificado você. Se você não está num processo de santificação, é porque você também não foi justificado, não foi absolvido, não foi salvo. Porque Ele não para no meio do caminho. Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sabe o que é santo? Santo não é perfeito, santo é separado. Esforcem-se para ser santos. Aí ele disse a razão de ser: sem santidade ninguém verá o Senhor. Você vive uma vida misturada com o mundo?
fazendo o que o mundo faz, gostando do que o mundo gosta, valorizando o que o mundo valoriza, você está emaranhado pelo mundo, você não vive uma vida santa, separada. E desse jeito, sabe quando é que você verá ao Senhor? Nunca. Ou seja, se não há regeneração, não há santificação, e se não há santificação é porque não houve salvação. E sem a santificação você não verá ao Senhor, ou seja, você não será salvo. Não esqueça, santificação é o caminho estreito que vem logo depois da porta estreita. Se você ainda está andando no caminho largo, é porque você não entrou pela porta estreita que conduz à salvação. Letra C, Jesus nos salva da presença do pecado. Isso é o que chamamos na teologia de glorificação. Então observe, no passado, no dia que eu me converti, eu fui salvo da condenação do pecado. No presente, eu estou sendo salvo do poder do pecado, através da santificação. Mas no futuro, eu serei salvo da presença do pecado. Não é agora. Enquanto morarmos aqui, seremos pecadores. Mas quando formos para a glória, então seremos libertos completamente da presença do pecado. Hoje nós somos santos lutando contra o pecado. Mas vai chegar um dia em que não precisaremos mais lutar contra o pecado, porque ele não habitará mais em nós. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando da segunda vinda de Cristo. Que no ato da segunda vinda de Cristo, aqueles que morreram com Cristo terão seus corpos ressuscitados, e esses corpos serão transformados e glorificados, e serão corpos perfeitos, celestiais, à semelhança do corpo de Cristo, depois da ressurreição, e nesses corpos não haverá a presença do pecado, nem da semente do pecado. Então observe, Jesus resolve todo o problema que o pecado causa. Ele resolve primeiro a condenação do pecado. Depois, durante toda a nossa vida, ele resolve o domínio do pecado, o poder do pecado. E depois da nossa morte na vinda de Jesus, ele vai resolver o problema da presença do pecado. Você não pode escolher uma dessas coisas e não querer as outras. Você não pode dizer, eu quero só ser livre da condenação, como o morno pensa. Não. O morno, eles não estão interessados na solução da presença do pecado, nem do domínio do pecado. Eles amam o pecado. Eles só querem ser salvos da condenação do pecado. Eles não detestam o pecado de maneira sincera, nem se envergonham de tê-lo cometido ou de viverem cometendo. Essas pessoas, elas não lamentam a presença do pecado em suas vidas, elas só lamentam o fato de que Deus pune o pecado. Então, tudo que elas querem é apenas um Salvador, mas elas não querem um Senhor. E aí, com Jesus é assim, ou você pega o pacote completo da solução do pecado, ou você não pode pegar só um pedaço desse pacote. Ou você pega a solução para a condenação, para o domínio e para a presença do pecado, ou você não pega nada. Então o morno, ele vive enganado, pensando que pegou a parte da condenação, da absolvição da condenação, mas se ele não tem santificação, isso prova que ele não foi justificado.